verificação de qualidade, da qualidade e suficiência das informações exclusivamente em documentos produzidos ou encomendados pela própria ofertante. O segundo fundamento é que o intermediário não foi capaz de comprovar esforços de procura por investidores para adquirir as debêntures, teria assim apenas emprestado seu nome para cumprir a obrigação regulatória da 476, sendo que a aquisição da oferta por fundo gerida pelo TMJ já era certa, né? Quanto ao primeiro ponto, de não verificar as informações, a CM Capital enviou documentos para evidenciar as diligências promovidas, a saber, relatório de análise de riscos reputacionais relacionados à Maluí, elaborado pela própria CM Capital, parecer e auditoria legal elaborados por escritório de advocacia, relatório de rating preliminares e definitivos elaborados pela LF Rating, e documentos societários da emissora, matrícula do imóvel do empreendimento, demonstrações financeiras da Maluí e da Teixeira e Rosma, declarações de imposto de renda dos fiadores. Para a acusação, como dito, apenas a análise reputacional serve de indício de diligências realizadas por parte do intermediário líder por seu único documento não intrínseco à oferta. Em sua análise, a CM Capital poderia ter promovido as seguintes diligências usuais no mercado. Relatório de due diligence, legal opinion contratado pela própria intermediária, né, porque a opinião referida aqui foi apresentada pela própria emissora, realização de auditoria técnica sobre o empreendimento, declarações de veracidade do emissor e garantidora das garantias decisórias, cartas de conforto dos auditores independentes, gravação de bring down call, e entre outros. A ausência, isso era a transcrição da acusação. A ausência de procura por investidores é coerente com a narrativa de que a emissora e gestora já combinaram previamente a aquisição da oferta por fundo gerido pela TMJ. Este ponto é relevante considerando o recebimento de valores por sócios da TMJ por meio da bono augúrio. Entretanto, possível relação prévia entre gestor de fundos, adquirente de oferta e ofertante não constitui, por si só, a infração. Faltou, porém, a meu ver, diligência suficiente para detectar algumas inconsistências informacionais quanto a uma parte das garantias, no que a acusação, a meu ver, tem razão. A atuação da TMJ. Quanto à atuação da TMJ em relação aos investidores do fundo adquirindo a oferta de debêntures, a acusação sustenta que a empresa faltou em avaliar adequadamente o risco do investimento, bem como em seu dever geral de diligência e lealdade, por ter investido em projeto marcado por artificialidade e por não ter divulgado sua conexão com o bono augúrio, né, que a bono augúrio acabou recebendo pagamentos no contexto da oferta. Tais acusações serão discutidas quando a análise das responsabilidades da TMJ. A acusação ainda levanta suspeitas quanto à liquidação das debêntures, porque os recursos advieram de mútuo realizado pela Venture. Na análise da acusação, a Venture se capitalizou por meio da emissão de debêntures considerada fraudulenta no caso VCI, quer dizer, mas foi considerada fraudulenta pela acusação, né? A proveniência dos recursos, a circunstância de a proveniência dos recursos ser de oferta considerada fraudulenta, na qual a captação também se deu entre fundos geridos pela TMJ, na visão da acusação, atestaria o conluio entre emissoras e gestora. Então, passando a análise das infrações por cada acusado, Reit, Bruno Rio e Márcia Carneiro. A Reit é acusada de participação na operação fraudulenta como emissora dos CRIs por deixar de fornecer informações verdadeiras suficientes sobre a oferta para os investidores, nos termos do artigo 10 da Instrução 476. Bruno e Márcia assinaram o termo de securitização dos CRIs nas posições respectivas de diretor-presidente e DRI da Reit. Como demonstrado na sessão inicial sobre a suposta fraude nos CRIs, não há que se falar em operação artificial, sem qualquer substância econômica, como a acusação caracterizou. A Reit realizou os pagamentos à TMJ, que, como expus acima, são aqueles onde há mais espaço para diferentes juízos sobre a suficiência probatória. Contudo, mesmo que se considere ter havido irregularidade por parte da TMJ, não há qualquer evidência de participação ativa pela Reit, que realizou os pagamentos mediante apresentação das devidas notas fiscais em atendimento às determinações da Maluí e do representante dos investidores. A Reit, na hipótese de atuação irregular pela TMJ, teria sido ou convencida pelo suposto ardil, ou, na pior das hipóteses, faltosa em seu dever de diligenciar para detectar irregularidades. Novamente, não há, como exposto no parágrafo 60 acima, fraude sem o dolo específico.
Portanto, entendo que a rede e seus responsáveis não incorreram na infração de participação em operação fraudulenta. A segunda acusação é mais delicada, que é, a meu ver, né, que é a de infração ao artigo 10 da instrução 476, que é dever oferecer informações verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes para seus investidores. O dever imposto por tal dispositivo não deve ser lido como uma obrigação de resultado, especialmente tratando-se de securitizador, isto é, empresa que não estrutura a operação subjacente, como em regra ocorre em outras emissões de dívida privada. O dever é de diligenciar para que informações de qualidade sejam fornecidas aos investidores. Portanto, para que o ilícito seja configurado, é preciso que informação inverídica ou insuficiente seja efetivamente disponibilizada, bem como que eventuais erros não advenham de fatores alheios à capacidade de identificação de um ofertante diligente. No processo de investigação, a SRE questionou a rede e seus responsáveis sobre suas diligências para garantir que as informações eram suficientes e completas. A empresa respondeu listando as suas precauções tomadas, às quais a acusação reagiu no termo de acusação, dizendo que em nenhum momento foi levantada preocupação com o fato de os direitos creditórios terem sido originados de uma promessa de compra e venda entre empresas com um diretor responsável e sócios em comum. Quer dizer, a acusação se focou no aspecto de ter sido feito entre RBDU e Maluí. Desta forma, a rede não teria conseguido demonstrar o devido atendimento ao artigo 10 da 476. Então, aqui eu digo que, na leitura da infração, da acusação, a infração estaria caracterizada, pois faltaria informação no material de divulgação da oferta sobre os CRs estarem lastreados em negócio entre partes sob o mesmo controle. Para que haja aplicação do tipo, do artigo 10, da infração do dever de prestar essas informações de qualidade, é preciso que a falta da informação induza o erro ou afete substancialmente a possibilidade de avaliação do investimento. Quanto à primeira possibilidade, sem dúvida é desejável que potenciais coordenações ou conflitos de interesse em operações sejam divulgados. Entretanto, como já mencionado no item 18 deste voto, não vejo como considerar ter havido qualquer esforço de esconder a relação entre as partes do negócio subjacente. Pelo contrário, o material da oferta expunha claramente que Teixeira e Rosman deveria ser considerada controladora de Maluí para todos os efeitos. Mais relevante ainda é que os documentos da oferta dos CRIs relacionaram expressamente o parecer jurídico de escritório de reconhecida experiência em negócios como os de que aqui se trata, que explicitamente, inclusive com gráficos, ilustra que RBDU e Maluí tinham um controle comum, tornando a estrutura da operação facilmente verificável. Isso é na página 20 do parecer jurídico, no documento de número indicado aqui no processo eletrônico, e eu reproduzo aqui o diagrama do parecer jurídico que faz a estrutura societária em que RBDU e Maluí fazem parte do controle de TH e Ilha do Sol, né, em que uma gera a compra e venda de unidades para gerar o lastro do CRI. Nesse sentido, o relatório da gestora que adquiriu os CRIs, apresentado pela defesa, também menciona expressamente esse parecer jurídico, acima parcialmente reproduzido, como objeto da análise que fundamentou sua decisão de adquirir os títulos. Então, tem aqui o parecer de crédito de emissão da CRI, da FMD Asset, que fala, entre os documentos analisados, expressamente menciona também o parecer jurídico. Independentemente dessa divulgação adequada e de sua aparente análise pelos adquirentes, tenho ainda para mim que o lastro em operação entre partes sob o mesmo controle não transforma por si só a natureza da emissão de algo com sentido econômico para um processo artificial, como já desenvolvido na seção 3 deste voto. Da mesma forma, uma vez que não se pode pressupor que a qualidade e a natureza do ativo difiram entre ofertas com ou sem partes relacionadas, também não identifico insuficiência nas informações. Afinal, o artigo 10 não trata expressamente de que tipo de informação deve estar relacionada, né? Ele diz que devem ser verdadeiras, consistentes, suficientes, mas não fala que tem que ser redundantes, mastigadas, digeridas, etc. Então, não considero desta forma que a omissão desse dado, ainda que tivesse havido omissão, implique divulgação de informação inadequada para fins do bem jurídico tutelado pelo artigo 10 da Instrução 476.
Portanto, entendo não materializada a infração quanto aos defendentes Reite, Bruno Rio e Márcia Carneiro da acusação de deixar de fornecer informações verdadeiras e suficientes sobre a oferta para os investidores. Vortex. Como agente fiduciário, ela foi acusada de participação em operação fraudulenta, bem como também por falha na verificação da regularidade e constituição das informações, né, como já dito antes. Sobre os pagamentos à TMJ, o mesmo que vale para a rede se aplica em parte aqui, né, na medida em que a acusação não deixou claro como a empresa poderia ter se beneficiado do suposto pagamento indevido. Uma diferença é que a Vortex, como agente fiduciário, foi quem liberou o pagamento, mas não há mais qualquer elemento apontado como configurador dessa infração. Quanto à acusação de falha na verificação da regularidade da constituição e veracidade das informações sobre garantias da oferta, no que se refere à possível infração por não ter identificado que a oferta era uma operação simulada, já foi suficientemente argumentado neste voto que não havia informação a corrigir, né? Não tinha operação sem substância econômica. Sendo assim, examino apenas a acusação contra a diligência do agente fiduciário em analisar as garantias. Quanto à oferta de CRI, a acusação vê infração direta aos incisos 5 e 10 do artigo 11, no aviso da Vortex em seu relatório anual referente ao ano de 2017. E nesse aviso, o agente diz expressamente que ele está, não havendo o agente fiduciário efetuado diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações apresentadas. O agente não realizou nenhuma investigação independente para verificar a autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos do termo de securitização. Então, essa é uma reprodução aqui de uma declaração que é basicamente uma confissão. A declaração de um fato que é típico, né? Além disso, destaca que, como a manutenção da suficiência e execuibilidade das diversas garantias dependiam do sucesso do empreendimento, a Vortex deveria ter acompanhado o avanço das obras e que não teria sido feito isso. Contudo, a defesa argumenta, aqui corretamente, ao meu ver, que não caberia ao agente fiduciário acompanhar a execução das obras. Tem razão a acusação ao apontar que a Vortex não poderia ter confiado cegamente nos documentos apresentados pela emissora, sem qualquer verificação ou diligência adicional, conforme ela mesma assumiu no disclaimer acima transcrito. Assim, entendo que a Vortex descumpriu os incisos 5 e 10 do artigo 11 da 583. Faço uma digressão aqui sobre, acho que, em termos de que deveria ser regulação do mercado de capitais, não haveria problema em divulgar que não foi feita essa verificação, mas no direito posto existe esse dever expresso e não tem como dizer que ele não foi descumprido. Não há opção de fazer essa prestação de serviço sem atender esse comando direto da norma, que foi, portanto, descumprido aqui. Quanto à oferta de debêntures, a acusação chama a atenção para o fato de que parte das garantias nunca foi efetivamente constituída. Isso também, mesmo as preocupações com as garantias no CRI. Então, a gente fala das principais garantias aqui: alienação fiduciária de unidades imobiliárias, cessão fiduciária dos direitos creditórios, hipoteca de frações ideais, etc. Apenas a hipoteca de frações ideais teria sido efetivamente constituída. A meu ver, porém, não tem razão a acusação sobre falha na verificação da regularidade da Constituição sobre as garantias, né? As garantias 1 e 2, que são a alienação fiduciária e cessão fiduciária em garantia sob condição suspensiva, só uma questão aqui de... Não tem razão sobre a falha na verificação dessas. Embora previstas, a alienação fiduciária e a cessão fiduciária dos direitos creditórios, elas estavam previstas sob condição suspensiva, né? No caso, estavam vinculadas à efetiva liquidação dos CRIs. Quando essas
quando então essas garantias se tornariam garantias das debêntures. Então, a gente estava expresso na escritura que só com essa condição, o implemento dessa condição suspensiva, haveria Constituição. Ocorre que essa liquidação jamais ocorreu, nunca foram liquidadas, nunca foi efetivada a condição suspensiva pelo fato de que a emissão de debêntures foi suspensa, não, com apenas 5,8 milhões captados dos 66 milhões que estavam previstos, né? Então, o motivo para isso adveio de fatores imprevisíveis ao curso normal da operação, que se destaca que, básicamente, não foi dado causa pelos participantes, né? Então, houve uma stop order numa debênture vinculada, no caso do VCI, aquilo teve um prejuízo reputacional, que é uma alegação plausível e realista de um destino, mas qualquer que tivesse sido a causa, não tendo havido a quitação, não houve o implemento das condições suspensivas. Então, acabou gerando o cancelamento da oferta das debêntures. Dessa forma, não haveria motivo razoável, não havia motivo para liquidar os CRIs e transferir suas garantias para as debêntures, né? Não se implementou o que estava previsto na escritura. Então, não houve falha informacional nesse aspecto, pois havia clara previsão de que as garantias dependiam de outros fatores para serem constituídas e acabaram por não se concretizar. Socopa e Daniel Lemos. Socopa, na qualidade de intermediário líder, é acusado de participação em operação fraudulenta, que a gente já tratei no voto, e falta de diligência em assegurar as informações prestadas pelos investidores. Quer dizer que tem o artigo 11, inciso 1º da 476. É também acusado pelo não manter a lista de investidores do artigo 7º-A, parágrafo 2º da 476. Daniel Lemos assinou o contrato de distribuição. Em relação à fraude aqui, eu pulo, porque não havendo a fraude, ela não fica caracterizada. Agora, falta de diligência na verificação da veracidade e suficiência de informações pelo ofertante. Quando instado a se manifestar sobre as diligências, a Socopa mencionou basicamente a análise dos próprios documentos da oferta. Para verificar a veracidade de um documento ou proposição, é preciso contrastá-lo com a realidade ao qual se refere, ou com outros documentos que tratem sobre essa mesma realidade. Não é suficiente verificar a informação prestada por alguém apenas analisando a informação prestada pela mesma pessoa. Em alguns casos é possível identificar inconsistência entre diferentes documentos ou trechos de um mesmo documento, mas não a procedência de cada informação individualmente. Mesmo que entenda que não havia informações falsas nos documentos da oferta, já que não se tratava de oferta artificial, a acusação indicou a falta de diligência da Socopa nesta análise e a defendente não foi capaz de apresentar diligências adicionais, motivo pelo qual, e tendo caracterizada a infração ao artigo 11, inciso 1º da instrução 476. Um tocante à acusação de descumprimento ao parágrafo 2º do artigo 7º-A, que é a não apresentação da lista de investidores procurados, entendo ter a Socopa esclarecido a questão quando afirmou à SRE que, além dos subscritores dos CRIs, não houve outros investidores. Com efeito, a lista, nesse caso, seria a própria relação dos subscritores. A tese na acusação, contudo, é que a Socopa deveria ter comprovado que procurou mais investidores, e se não o fez, foi para que a suposta fraude fosse facilitada. Como exposto no item 88 do termo de acusação, a Socopa não conseguiu demonstrar o cumprimento do que determina a norma, como também não demonstra a procura de outros investidores, o que indica direcionamento da oferta para os fundos de investimento que acabaram por adquirir os CRIs originados em operação fraudulenta. Ocorre que não só não se comprovou a suposta fraude, mas, como dito, a procura por investidores é um pressuposto da lista. A procura por outros investidores é um pressuposto da existência da lista e não é uma obrigação imposta. O que a norma impõe é o dever de registrar quem foi procurado e não o dever de procurar para então registrar. A lista, nesse sentido, serve para controlar se o limite de 75 investidores, imposto pelo artigo 3º, inciso 1º da 476, foi respeitado. E, no caso concreto, a relação de subscritores supre, a meu ver, a exigência da norma RBDU e Marcos Rosman. Esse entendimento eu me refiro, inclusive, a um julgamento unânime do colegiado de 29 de agosto de 2023, em que a lista de investidores foi considerada, houve a acusação de não manutenção dessa lista, e o colegiado entendeu que a relação de investidores que haviam sido integrada à oferta
por não ter havido busca de outros investidores, já supria materialmente o dever dessa lista, por não ter havido busca de outros. A RBDU, na qualidade de devedora dos créditos imobiliários da emissão dos CRIs, é acusada da participação da operação fraudulenta, que também já foi suprido aqui pelo afastamento, mas também e Marcos Rosman assina o contrato de compra e venda e o contrato de emissão das CCIs, então, não havendo fraude na emissão dos CRIs, não há como considerar que houve ardil, havendo irregularidades apenas nos pagamentos que, por fim, aproveitaram os sócios da TMJ. A compra e venda de unidades ideais serviu para estruturar os CRIs, etc. Então, não houve a fraude aqui, eu estou pulando. Maluí, Guilherme Tedeschi, Leandro Rubio e Marcos Rosman. Maluí, na qualidade de credora dos créditos imobiliários da oferta e emissora das debêntures, também acusado de participação na operação fraudulenta, que já foi superado aqui no voto, e por deixar de fornecer informações verdadeiras o suficiente sobre a oferta para os investidores, no artigo 10 da 476. Sobre a infração relacionada às falhas informacionais, trato, como eu disse nas preliminares, da alegação de bis in idem. As defesas afirmam que haveria apenas uma conduta que teria gerado duas acusações relacionadas a artigos diferentes. Entendo que a tese não procede. Se um sujeito... O caso presente trata de uma falha informacional que não gerou pela ação fraudulenta pelo qual acusado, e também teria ocorrido, essa mesma conduta teria materializado uma falha informacional. Um até poderia estar relacionado ao outro, mas para se acatar a tese do bis in idem, as condutas teriam que ser ainda dependentes, com clara relação de causa e consequência, algo que, pelo pouquíssimo desenvolvimento sobre a infração ao artigo 10, não é insinuado pela acusação. Também discordo da alegação de que as falhas das garantias não estariam abarcadas pelo descumprimento das falhas informacionais. O termo de acusação é claro ao dizer que todos os pontos elencados no parágrafo anterior, inclusive a falha das garantias, ensejaram a falha informacional. Porém, considerando que não houve falha informacional sobre as garantias das debêntures, entendo não haver infração ao artigo 10 da 476 por parte aqui da Maluí desses acusados. Com relação aos demais itens atribuídos pela acusação, eu discordo que constituam a respectiva infração. Concordo com a defesa sobre não terem relação direta com a falha informacional. O último até tem conexão com o dispositivo, porém se tratava da estimativa inicial, do valor sujeito a possíveis incorreções. CM Capital e Fábio Feola também são acusados aqui na questão da operação fraudulenta, que estou pulando. Assim como no caso do intermediário líder da oferta dos CRIs, a CM Capital se restringiu a analisar documentos da oferta produzidos pelo próprio ofertante. Por este motivo, também considero caracterizada a infração ao artigo 11, inciso 1º da 476, assim como considerei para a Socopa. Quanto à apresentação de lista de investidores, a CM Capital apresentou lista com um único potencial investidor, o que para a acusação inseria-se em uma operação estruturada com o fim de aplicar recursos dos cotistas nas debêntures do Maluí. É razoável que se entenda que a procura por um único investidor poderia fortalecer a narrativa de fraude, na medida em que, se há ajuste entre ofertante e gestor do fundo, não há motivos para procurar outros, que não aquele que já está em conluio. Entretanto, não tendo sido comprovada a fraude, a apresentação de informações sobre um único investidor, pelas mesmas razões que expus pela Socopa, pelas mesmas razões que determinaram o julgamento do colegiado referido acima, cobre o demandado pelo parágrafo 2º do artigo 7º-A da Instrução 476. TMJ, Alex Bayer, Leonardo Espa e Jorge Paetits. TMJ, como gestora dos fundos que adquiriam ambas as ofertas, é acusado de participação em operação fraudulenta e
com mais destaque aqui, a falta de lealdade ao não buscar as melhores condições para os fundos, né, e ao praticar o restante das condutas. Para resumo dessas defesas, relatório, itens tais. O Alex Bayer assina como representante, não tem dúvida das efetivas participações dos acusados como pessoas físicas. Também, de acordo com o cadastro da CVM, Leonardo Expo foi diretor da TMJ de julho de 2016 até agosto de 2018, e Jorge Paetits foi diretor da Eleven, a denominação seguinte, de agosto de 2018 a março de 2019. A infração de participação e pressão fraudulenta não se caracteriza, etc. Contudo, a TMJ, enquanto gestora de fundos que adquiriram as ofertas, recebeu valores de seus estruturadores por meio de empresas, mesmos sócios, a TMJ Consultoria, sobre os quais não foram capazes de dar explicações. Na verdade, foi divulgada a situação justamente em sentido contrário, pois o relatório de análise de oferta produzido pela gestora expressamente afirma, e aqui eu transcrevo, que nem a TMJ, nem pessoas ligadas possuem um conflito de interesse em relação à operação. Então tem uma transcrição aqui que define o que são partes ligadas e tem uma afirmação de que não há pessoa presa nessas condições. A ausência de explicações por si, como visto, não supre o ônus acusatório de demonstrar a intenção de lucrar de forma ilícita. Isso é, por motivos outros que não a participação efetiva na oferta. O dever de lealdade, contudo, impõe um padrão de conduta mais elevado ao envolvido na relação fiduciária. Diante daqueles que são protegidos por este dever, o gestor precisa exercer postura ativa de transparência. Mas os investidores dos fundos geridos não possuem o ônus de demonstrar possível desvio de interesse do gestor, como a acusação possui. Ao não justificar os pagamentos recebidos por meio da TMJ Consultoria, a TMJ gestora não cumpriu o padrão de transparência esperado por um gestor de recursos terceiros, o que, a meu ver, é suficiente para caracterizar a infração ao artigo 92, inciso 1º da Instrução 555, que deve ser imputada à própria gestora e aos administradores Alex Bayer e Leonardo Expo. Esta conclusão, porém, não se aplica ao acusado Jorge Paetits, pois ele ingressou na TMJ após tais fatos. Além disso, como mencionado no parágrafo 91 acima, Jorge Paetits também deve ser absolvido das imputações a ele feitas acerca da repactuação dos CRIs, pela circunstância de tal repactuação não ter configurado as infrações imputadas ali. Quanto à FMD, a atual Fornax e Fábio Barbosa. A FMD, como gestora dos fundos, além da operação fraudulenta, é também acusado por falta de lealdade ao não buscar melhores condições. E aí a FMD não teve atuação ativa no pagamento indevido, que constitui o único elemento da oferta passível de ser considerado operação fraudulenta, de modo que não há razões para considerá-lo como participante dessa infração. Diferentemente do caso da TMJ, não há nem mesmo acusação de recebimento de pagamentos indevidos pela FMD no processo. Como a oferta não era evidentemente fraudulenta, também não é evidente que o gestor tenha descumprido seu dever de lealdade meramente pela opção de investimento que fez. Portanto, a acusação não demonstrou quebra de dever de lealdade por parte desses acusados. Como já sustentado também, não há motivos para afirmar que a oferta de crise da Reit era artificial. Se assim fosse, seria possível questionar o juízo da FMD ao adquirir o ativo contra o melhor interesse dos cotistas, especialmente se demonstrado algum elemento para considerar que teria havido quebra de dever de lealdade ou, eventualmente, alguma falha grave procedimental que representasse falta do dever de diligência. Não sendo o caso, a acusação também não logrou demonstrar a infração ao inciso 1º do artigo 92 da Instrução 555. Por todo exposto, com fundamento no artigo 11, incisos 2 e 8, etc., voto da forma a seguir descrita. Pela absolvição da Reit Securitizadora e Recebíveis Imobiliários, na qualidade de emissora, e os seus diretores Bruno Patrício Braga do Rio e Márcia Maria Carneiro, por infração à acusação de operação fraudulenta e infração ao artigo 10 da Instrução 476. Pela absolvição da Vortex Distribuidora de Títulos de Valores Imobiliários Limitada, como agente fiduciário, por infração ao ilícito de operação fraudulenta e
da Instrução 8 e aos incisos 2 e 20 do artigo 11 da Instrução 583. E pela condenação à pena base de multa em R$100 mil pela infração aos incisos 5 e 10 do artigo 11 da Instrução 583. Isso pela falha na verificação da regularidade da Constituição e veracidade das informações prestadas sobre a oferta. Pela absolvição da Socopa, Sociedade Corretora Paulista S.A., como intermediária líder, e seu diretor Daniel Dol Lemos, por operação fraudulenta na Instrução 8 e pelo parágrafo 2º do artigo 7º-A da Instrução 476. E pela sua condenação à pena base de multa de R$100 mil para a pessoa jurídica e R$50 mil para a pessoa natural, por infração ao inciso 1 do artigo 11 da 476. Pela absolvição da RBDU, Brasília Empreendimentos Imobiliários S.P.A. Limitada, na qualidade de devedor dos créditos que deram lastro à emissão do CRI, e seu responsável Marcos Fabian Rosman, por infração de operação fraudulenta. Pela absolvição da Maluí Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários S.P.E., como credora dos créditos que deram lastro à emissora do CRI e emissora das debêntures de Maluí, e seus responsáveis Guilherme Tedeschi, Leandro Alberto Rubio e Marcos Fabian Rosman, pela acusação de operação fraudulenta, na Instrução 8. Pela absolvição da Maluí Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários, como emissora das debêntures, Maluí e seus responsáveis Leandro Alberto Rubio e Marcos Fabian Rosman, por infração ao artigo 10 da Instrução 476. Pela absolvição da CM Capital Markets DTVM Limitada, na qualidade de intermediário líder das debêntures da Maluí, e de seu diretor Fábio Feola, por infração à acusação de operação fraudulenta, e também pela acusação de violação ao parágrafo 2º do artigo 7º-A da 476, e por sua condenação à pena base de multa de R$100 mil para pessoa jurídica e R$50 mil para pessoa natural, por infração ao artigo 11, inciso 1º da 476. Pela absolvição da Invest Management Limitada, na qualidade de gestora de fundos adquirentes dos CRIs e debêntures da Maluí, e seus diretores Alex Kalinski Bayer e Leonardo de Cavalespa, pela acusação de infração de operação fraudulenta. E por sua condenação à pena base de multa de R$200 mil para a pessoa jurídica e R$100 mil para cada pessoa natural, por infração ao artigo 92, inciso 1º da Instrução 555, que é a infração do dever de lealdade na falha informacional acerca da divulgação de partes relacionadas. Pela absolvição da Invest Management e de Jorge Ferenc Paetitz Júnior, pela acusação de operação fraudulenta, e pela infração de artigo 92, inciso 1º da 555, pela repactuação dos CRIs. Pela absolvição da Fornax, consultoria empresarial, como gestora dos fundos adquirentes de CRI e da Rede, e seu responsável, na qualidade de gestora de fundos adquirentes dos CRIs, e de seu responsável Fábio Antônio Garcês Barbosa, por infração pela acusação de operação fraudulenta e absolvição pela acusação de infração ao artigo 92, inciso 1º da Instrução 555. Assim, considerando ainda atenuante de bons antecedentes, quando cabíveis, voto pelas seguintes condenações. Socopa, Daniel Dol Lemos, CM Capital Markets DTVM Limitada e Fábio Feola, por infração ao artigo 11, inciso 1º da Instrução 476. As penas de multa pecuniária no montante individual de R$85 mil para as pessoas jurídicas, R$42.500 para cada uma das pessoas naturais. Invest Management Alex Kalinski Bayer, Leonardo de Cavalespa, por infração ao artigo 92, inciso 1º da Instrução 555. As penas de multa pecuniária no montante individual de R$200 mil para a pessoa jurídica, R$100 mil para cada pessoa natural. E Vortex Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários Limitada, por infração aos incisos 5 e 10 do artigo 11 da Instrução 583, a pena de multa pecuniária no montante individual de R$100 mil. São esses os termos do meu voto, senhor presidente de exercício.
Obrigado, diretora senhora, diretor, relator. Eu pergunto à diretora Marina como vota. Obrigada, senhor presidente de exercício. Eu também vou fazer aqui breves considerações, tendo visto o adiantado da hora. Só um segundo. Eu acompanho as conclusões do voto do relator, exceto respeitosamente com relação aos comentários mais amplos feitos por ele, ligados aos fundamentos da acusação e à situação de conflito de interesses, e à absolvição de Reit, Bruno Rio e Márcia Carneiro, no que diz respeito à violação do artigo 10 da Instrução 476/2009 e da Socopa de Daniel Lemos, da CM Capital de Fábio Feola, em relação à violação ao artigo 7º-A, parágrafo 2º da Instrução CVM 476. Começo pelo conflito de interesses e da imputação de operação fraudulenta no caso. Assim, eu reconheço que a área técnica partiu de uma premissa bastante coerente de um conjunto de operações que, à primeira vista, pelas suas características, se mostrou passível de averiguação mais detalhada pela autarquia. Não deixa de chamar a atenção, por exemplo, que os recursos obtidos com as emissões de debêntures e CRI, que foram subscritos por fundos de investimento geridos por TMJ, tenham sido destinados a pagamentos feitos à Bonalgur e à TMJ Consultoria. A meu ver, esse fluxo de recursos caracteriza de maneira bastante evidente um conflito de interesses da gestora e um ponto de partida adequado para o exame da área técnica. Eu aproveito para registrar aqui uma divergência com o entendimento já exarado pelo relator em outras ocasiões. Penso que, da perspectiva da supervisão, o conflito de interesses não se verifica apenas quando um negócio envolvendo partes relacionadas resulta em efetivo prejuízo ou benefício, mas em toda e qualquer situação em que possa haver interesses contrapostos, mesmo que o prejuízo ou benefício seja apenas potencial. De toda forma, embora, como eu tenha dito, o ponto de partida da investigação tenha sido coerente, após uma análise detida dos autos, eu entendo não ser possível concluir pelo preenchimento dos elementos necessários à caracterização da operação fraudulenta, ponto em que concordo com o relator. Feitas essas considerações, eu passo a tratar do dever informacional do ofertante dos CRI, para então tratar da obrigação documental imposta dos intermediários da oferta. A meu ver, a obrigação imposta aos ofertantes pelo artigo 10 da Instrução 476, ao exigir a prestação de informações suficientes ao público investidor, compreende a divulgação de situações de conflito de interesses na estrutura da oferta, como aquela que se verifica no lastro dos CRI objeto deste processo. Entendo, em sentido diverso do relator, que o termo de securitização não atendia a obrigação em questão no que diz respeito à relação societária existente entre as contrapartes do negócio subjacente à operação. Se, de um lado, é verdade que o relatório de rating indicava que a Teixeira e Rosman controlava a Maluí, de outro, não era possível extrair a sua posição de controle na RBDU apenas com base na representação desta sociedade no contrato de cessão ou no contrato de compra e venda pelo mesmo representante, isto é, Marcos Rosman. Nesse sentido, por exemplo, o contrato de cessão menciona o interesse da Ilha do Sol Resort Limitada em ceder sua participação na Maluí a Teixeira e Rosman, mas não faz menção ao controle desta sobre a RBDU. Além disso, por mais que, como alegado pela defesa da Reit de Bruno Rio, o relatório de auditoria jurídica anexo à opinião legal contratada no âmbito da emissão de CRI trate da estrutura societária de RBDU e Maluí, ao que tudo indica, esse anexo não foi disponibilizado às duas gestoras dos fundos que adquiriram os CRI. Ao se posicionar no sentido de que a relação societária entre Malu e a RBDU teria sido devidamente divulgada pela securitizadora, o relator tomou por base o arquivo da opinião legal apresentado pela Reit em resposta ao ofício 44/2019, que contém o anexo referente ao relatório da auditoria jurídica realizada, em que, de fato, consta a informação em questão. Sem adentrar a discussão da insuficiência da opinião legal como meio para a prestação de informação aos investidores, eu entendo que ela é insuficiente, eu entendo que não há quaisquer evidências de que o referido anexo tenha sido compartilhado pela securitizadora com as gestoras. Com efeito, ao responderem a pedidos da SRE solicitando o envio de documentos e registros que teriam suportado a decisão de investimento nos CRI, Fornax, Eleven e Leonardo e Expo apresentaram arquivos da mesma opinião legal, mas sem o referido anexo. O fato de que os três acusados se manifestaram de forma apartada em resposta a ofícios diferentes com o mesmo documento desprovido de anexo é, na minha opinião, suficientemente indicativo de que eles não tiveram acesso a esse material.
Por último, não assiste razão à alegação da defesa, segundo a qual, até o momento, não haveria uma orientação clara desta autarquia a respeito da necessidade de companhias securitizadoras divulgarem situações de conflitos de interesses relacionados à existência de negócios entre as partes no lastro de certificado de recebíveis de sua emissão. A imposição de deveres informacionais é uma das principais medidas de política regulatória adotadas por essa autarquia para lidar com situações de conflito de interesse no âmbito do mercado de valores mobiliários, o que se reflete nas regras aplicáveis às ofertas públicas. E aí eu concluo que, como essas regras já estavam nas regras de ofertas públicas, elas não precisavam, podiam, mas não precisavam estar na regulamentação específica de securitizadoras e CRI. No mais, em relação a Bruno Rio e Márcia Carneiro, à época diretor-presidente e diretor de relação com investidores da Reit, respectivamente, entendo que a acusação conseguiu individualizar suficientemente sua conduta, uma vez que o parágrafo 1º do artigo 10, em vigor à época, atribuía a responsabilidade aos administradores pelo cumprimento da obrigação prevista no caput desse artigo, e há indícios de que ambos participaram da oferta. Ambos representaram a Reit na celebração do contrato de cessão dos créditos e no termo de securitização. Ausência de lista de potenciais investidores da oferta. Como já tive a oportunidade de registrar em um processo julgado em junho deste ano, a obrigação do intermediário líder de manter lista com informações dos investidores procurados no contexto de oferta pública restrita foi incluída no artigo 7º-A da Instrução 476, primariamente de modo a aprimorar a atividade de supervisão da autarquia. Por mais que eu não veja razão para duvidar que, de fato, somente a TMJ e a FMD, no caso dos CRI, e somente a TMJ, no caso das debêntures, gestoras dos fundos que adquiriram os valores imobiliários, foram procuradas no contexto da oferta, isso não exime a Socopa ou a CMCapital do cumprimento de tal obrigação regulatória. Dessa forma, entendo que o descumprimento do artigo 7º-A, parágrafo 2º, restou devidamente caracterizado, e eu entendo que o mesmo se aplica aos diretores responsáveis das gestoras. Conclusão, nos termos do artigo 18, incisos 2 e 3 da Instrução 476, os descumprimentos aos artigos 10 e 7º-A da Instrução 476 são considerados infrações graves. De outro, Reit, Bruno Rio, Márcia Carneiro, Daniel Lemos, CMCapital e Fábio Feola possuem bons antecedentes. Por todo o exposto, com fundamento no artigo 11, inciso 2 da Lei 6385, voto por condenar a Reit na qualidade de emissora dos CRI a multa pecuniária de R$ 85 mil por infração ao artigo 10 da 476, condenar Bruno Rio e Márcia Carneiro na qualidade de administradores da Reit a multa pecuniária de R$ 42.500 por infração ao artigo 10 da Instrução CVM 476, condenar a Socopa na qualidade de intermediário líder da oferta de CRI a multa pecuniária de R$ 100 mil por infração ao artigo 7º-A, parágrafo 2º da 476, condenar Daniel Lemos na qualidade de administrador da Socopa a multa pecuniária de R$ 42 mil, também pela mesma infração, condenar a CMCapital na qualidade de intermediário líder da oferta de debêntures a multa pecuniária de R$ 85 mil, pela mesma infração, condenar Fábio Feola na qualidade de administrador da CMCapital a multa pecuniária de R$ 42.500 por infração ao artigo 7º-A, parágrafo 2º da Instrução CVM 476. É como voto. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, diretora Marina. Bom, vou aqui proferir o meu voto. Em relação à divergência da diretora Marina, eu acompanho a manifestação da diretora apenas em relação à interpretação do artigo 10 da Instrução 476. Em relação à lista de investidores, o artigo 7º-A, parágrafo 2º, estou seguindo um precedente do colegiado, julgado por unanimidade, o próprio diretor, a senhora também votou, já citou, né? Afastou a infração de não manter a lista de investidores pela circunstância de não ter havido procura por outros investidores. Então, assim, se não houve procura por outros investidores, a própria relação de investidores que participaram da oferta já supre a lista, nos termos da decisão do colegiado de 29 de agosto de 2023. O PAI já citado, 19957, 000-596, 2019, 95. Não vou repetir aqui os parágrafos 38 e 39, tá? Então, para registrar aqui, eu estou acompanhando o voto do relator, exceto em relação à absolvição de Raete, Bruno Rio,
Márcia Carneiro, no que diz respeito à violação ao artigo 10 da Instrução CVM número 476/2009 da Socopa, de Daniel Lemos, da CM Capital e de Fábio Feola, em relação à violação ao artigo 7º-A, parágrafo 2º da Instrução CVM 476/2009. Então, condenando a RAET na qualidade de emissora dos CRIA, a multa pecuniária de R$ 85 mil por infração ao artigo 10 da Instrução CVM 476/2009, condenando Bruno Rio, Márcia Carneiro, na qualidade de administrador de RAET, a multa pecuniária de R$ 42.500 por infração ao artigo 10 da Instrução CVM 476/2009. No mais, são as mesmas absolvições e condenações do voto do diretor-relator. Então, diante desse resultado que eu estou proclamando aqui, informo aos acusados políticos que poderão interpor recurso voluntário, um prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Por força do disposto do artigo 29, concominado do artigo 34 da Lei 13.506 de 2017, a decisão de absolvição transita em julgado na primeira instância sem interposição de recurso de ofício pela CVM. Penalidade de inabilitação, proibição, suspensão temporária não é o caso, né? Mas, então, uma vez proclamando o resultado, eu declaro encerrada essa sessão, agradeço a presença de todos e uma boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.